Olá de novo, novamente, mais uma vez. Eu sou o Fred e esse aqui é o Fred Channel, não é mesmo, galera da pesada? E hoje eu falarei sobre uma série muito inspiradora, apesar de se passar na década de 50. Talvez vocês já saibam agora, né, do que eu tô falando. É uma série brasileira da Netflix, que estreou semana passada. E que por ser uma série brasileira eu já fico meio com o pé atrás. Assim, é um preconceito meu, porém eu estou acostumado a ver coisas não tão legais e interessantes, ou se for interessante, acaba se tornando desinteressante no decorrer da jornada da série que eu assisto, não é mesmo? Só que com esse foi completamente diferente comigo, porque no início já me prendeu, e depois foi ficando cada vez melhor e tudo mais, que foi, minha gente, se você não ouviu falar, se você não mora em São Paulo e passa ali pelos metrôs e tudo mais, e vê as propagandas gigantescas da Netflix, que fazem que eles pregam uns adesivos do tamanho de um avião dentro do metrô, então você não sabe que série é essa, mas eu vou falar agora pra você, não é mesmo? Ou talvez você saiba, que é Coisa Mais Linda. Que de fato a série realmente é uma coisa, é a coisa mais linda, não é mesmo? Então, antes de eu realmente continuar a falar sobre a série, por favor, assinem o canal, não é mesmo? Deixa seu like, mesmo não tendo vídeo de comentário, não é mesmo? Porque afinal de contas é sempre bom ser simpático. Dar like é ser simpático, tá bom? E me siga nas redes sociais. Então, continuando, a série se trata sobre diferentes mulheres, algumas muito diferentes das outras, não é mesmo? Tipo, com vivências completamente diferentes, mas que acabam se ligando de alguma forma ou por causa de alguma coisa do destino, não é mesmo? Ao acaso. Tipo, acaba acontecendo que elas acabam se encontrando e se tornando amiguinhas. E por se tratar da vida dessas mulheres, acaba mostrando a realidade das mulheres, não é mesmo? E apesar de se passar na década de 50, no final da década de 50 e no início da década de 60, traz muito paralelos com a nossa sociedade de hoje em dia, apesar de fazer tempos e tempos e tempos, não é mesmo? O que eu acho isso uma baita de uma pena, porque afinal de contas mostra que a nossa sociedade avança a passos de tartarugas que levaram várias flechadas por debaixo e elas estão muito assim, ai meu Deus, eu consegui andar direito. Ou seja, estamos vivendo na merda, não é mesmo? Quase a mesma coisa que era naquele tempo. E também, por se tratar da vida dessas mulheres e tudo mais, também aborda muito o feminismo, que é algo que a gente está vendo sendo muito discutido ultimamente, não é mesmo? E uma coisa que eu achei legal a respeito disso é que ele aborda temas do feminismo em diversos aspectos, tipo, e em diversas vivências sociais. Por exemplo, tem o feminismo branco, o feminismo negro, o feminismo de uma mulher rica, tipo, o que cada mulher de determinada parte da sociedade sofre em relação a essa sociedade. Isso é muito interessante que, tipo, que você vê que, tipo, essa divisão social entre pessoas ricas e brancas e pessoas pobres e negras, o tipo de coisa que elas sofreram no decorrer da vida são completamente diferentes. E o que pode ser um extremo desastre para uma pessoa, para outra pessoa pode ser apenas o que ela vivencia todos os dias e que já acostumou e que ela não trata aquilo como realmente um desastre, entendeu? Isso acaba fazendo a gente pensar a respeito daquilo de que cada pessoa sofre uma coisa diferente da outra. Inclusive isso me faz muito lembrar aquele meme do White People Problem, não é mesmo? Inclusive eu posso até me considerar também, tipo, esse próprio meme. Porque eu reclamo muito das coisas sem necessariamente precisar reclamar delas, não é mesmo? Eu deveria agradecer, mas voltando ao assunto, fazendo esse paralelo do que as mulheres sofrem no passado com o que elas sofrem hoje em dia, a Netflix fez uma campanha, tipo, fez uma chamada no caso, com essas atrizes interpretando os personagens que elas fazem, falando frases sobre vivências das mulheres e tudo mais, só que no final dessa chamada, não sei se vocês viram, mas enfim, eles acabam mostrando que na verdade essas frases foram ditas por mulheres de hoje em dia. Pra você ver, tipo, o quão a sociedade demora pra mudar, ou quão ela monta uma barreira pra aceitar essas mudanças e simplesmente negarem de que o mundo está mudando e querem que elas continuem do jeito que tá pra continuar se beneficiando daquilo sem pensar nas outras pessoas, não é mesmo? Que é uma lástima. Um ponto muito positivo a respeito da série é a escolha do elenco. Mano, sério, tipo, eu achei que o elenco inteiro tá mandando muito bem, tanto as mulheres quanto os homens e a galera mais secundária. Tipo, eu já gostava da Maria Casadeval, pelo que ela já fez na TV, pelas opiniões políticas também, né, que coincidem com a minha. Ela estudou, tipo, na minha escola também, não sei o que, blá 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 blá. E eu sei que ela realmente é uma atriz muito boa. Boa parte das outras eu não conhecia muito bem. A Mel Lisboa, eu lembrava dela apenas de presença de Anitta, eu acho que eu não assisti nada mais dela, a não ser no teatro. E ela realmente mandou muito bem. A Fernanda Vasconcelos, minha gente, sério, eu lembro dela, tipo, quando ela era uma adolescente ainda, fazendo Malhação. E eu apenas pensando, nossa, gente, pelo amor de Deus, ela é apenas um rostinho bonito e tudo mais.
Só que não é mesmo, a pessoa paga pela língua. E hoje, realmente, eu estou pagando pela língua porque eu já vi um tempo, na verdade, que eu estava notando o crescimento dela cada vez mais e tudo mais. E nessa série ela chegou no ápice da atuação. Eu achei que, tipo, ela mandou extremamente bem. Ó, tá de parabéns real. Paty de Jesus é outra também que, tipo, que eu achava que era novata. Só que não, porque ela fez Mutantes, O Caminho do Coração. Aquele lá, exatamente. Aquele lá do Que Sapão. Nossa, que isso? Ai, que susto! Nossa, que sapão! Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Ela também me surpreendeu, eu achei que tipo, ela arrasou demais, ela mandou muito bem. O elenco principal, no caso, essas 4 mulheres, nossa senhora, sério, ó. Eu assistia e falava, artistas. O seriado é dirigido pelo Caio Ortiz, eu achei tipo uma direção, assim ó, maravilhosa, parabéns inclusive. E uma coisa também que me chamou muita atenção foi a fotografia, o quão bem cuidada ela era. Normalmente era muito usado cores quentes, já que a trama se passava no Rio de Janeiro, não é mesmo? Que é um lugar quente pra caralho. Mostrava lugares lindíssimos, a ambientação do filme, ó, a ambientação da série tava maravilhosa, o cuidado, os carros, tudo tava muito bem cuidado. A única coisa que me chamou a atenção, assim, de um lado meio, foi o lance do chroma key, que tinha várias cenas, na verdade, que eles usavam chroma key. Não que fosse extremamente perceptível, mas pra mim, que tem olhos de águia, meu querido, foi. Porque, por exemplo, tem uma cena no barco logo no primeiro episódio, que a Malu tá lá, né, e tal, não sei o que, tipo, em alto mar. Só que tem uma coisa muito interessante que acontece, que é a falta de vento no cabelo. Simplesmente não tem vento, o cabelo dela, sabe, tipo... e eu acho isso muito artificial, tipo, dá pra perceber que quando nada se mexe, o cabelo não se mexe nunca e tudo mais, não sei o que, é porque tem chroma key. Não foi exatamente por realmente ser uma coisa completamente notável, mas sim por causa desses detalhes que a direção acabou deixando passar. Mas nada que negativize a minha visão da série como um todo, não é mesmo? Voltando a falar sobre as personagens principais femininas, todas essas personagens principais são extremamente fortes, elas sabem exatamente o que elas querem, só que mesmo sabendo de tudo isso e querendo muito certas coisas, elas se veem com problemas, não é mesmo? E tudo isso por causa dos homens. Olha só que coisa, não é mesmo? Eu sei que tipo, eu tô entrando agora num lugar um pouco perigoso para mim, eu não vou querer roubar a fala de ninguém, tá bom? Tipo, eu só tô falando o que eu vi do filme e se eu errar alguma coisa, enfim, da visão das mulheres em cima desse seriado e em cima das ocorrências que aconteceram nessa trama, por favor, deixe um comentário, tipo, me avise, por favor, mas não coma meu rabo, tá bom? Desculpa aí qualquer coisa. Os homens, nas vidas delas, são o que caga tudo. Porque, no caso, eles realmente pensam que eles mandam na vida delas. Eu, pelo menos, assistindo o seriado, eu ficava me colocando no lugar dela. Tem alguém arrastando um negócio lá em cima, espero que ele tenha uma... Quer dizer, não espero nada não, espero que ele... pare com isso. Eu sei que, tipo, no passado, aquelas coisas ficam para trás e tudo mais, que era assim naquela época, na década de 50, 60, mas, mano, é muito errado, pelo amor de Deus. Tipo, claro que eu vou olhar com a visão de hoje em dia e com a visão empática que eu tento ter, e claro que eu vou achar muito errado e muito filha da putice. Então é isso, tipo, eles impediam elas de fazer o que elas querem, tipo, de seguirem seu sonho e não apoiavam absolutamente nada porque queriam que elas ficassem presas naquela imagem de, tipo, de esposa perfeita, de mulherzinha sensível que não trabalha e apenas vive para o marido, essas coisas assim, tipo, sabe, que, tipo, hoje em dia muito homem ainda pensa igual. Então, uma, por exemplo, era o pai que não deixava ela seguir seus sonhos e ir adiante e tudo mais, com medo da visão de que a filha fosse vista com maus olhos, de que ela fosse taxada de, sei lá, mulher da vida ou coisa do tipo, entendeu? A outra é o marido que, tipo, não quer deixar ela seguir o sonho de trabalhar em tal coisa, na coisa que ela mais quer, porque ela tem que ficar em casa, tem que cuidar do marido e tudo mais, blá 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 blá, mesmo sabendo que aquilo realmente é o sonho dela e o que ela mais quer na vida. O que é uma tristeza, né? Tipo, eu sei, eu conheço histórias, tipo, de hoje em dia em que as pessoas simplesmente não apoiam os outros com medo de perdê-las, tá ligado? Sendo que, pelo menos ao meu ver, quanto mais você bloqueia a pessoa de seguir o seu sonho, aí sim que você tá perdendo ela. Então, tipo, se você realmente ama alguém, pelo amor de Deus, apoie-os. Não é tão difícil assim, não é mesmo? Então, tipo, cada uma tem um problema por causa de homem. Uma coisa que eu acho muito bacana também da série é que ela fala sobre traumas do passado e tudo mais que ficam durante muito tempo, que para algumas pessoas, tipo, podem não ser algo, tipo, justificável para ficar até lá, mas elas acabam ficando. Tipo, trauma não tem como dizer o porquê dele estar lá em nós, não é mesmo? Tipo, até tão depois do momento que ele ocorreu. Elas apenas existem em todo mundo. E o negócio é você tentar aprender a lidar com ele. Se você não tentar, tipo, encarar aquilo e
realmente tentar aprender com esse trauma e tudo mais, você vai acabar se ferrando, porque quando as coisas virem à tona, quando você relembrar dessa coisa e tudo mais, você vai tomar lá naquele lugarzinho, não é mesmo? Agora vamos para uma parte que realmente me deixa bem fulo da vida, que no caso é as mulheres que reproduzem machismos, que tipo, é uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo como uma mulher não consegue se colocar no lugar da outra e não consegue perceber que foi graças às feministas que as possibilidades das mulheres começaram a existir, não é mesmo? Tipo, graças às lutas e às revoltas mesmo. Na série tem uma senhora em específico que fica julgando as outras mulheres, fica falando, se tal coisa aconteceu com ela, é porque ela mereceu, porque ela não foi uma boa esposa, porque ela não se deu respeito, porque blá blá blá, porque ela não seguiu as ordens do outro, essas coisas assim, sabe? Tipo, que eu fico, pelo amor de Deus, gente, ninguém precisa seguir a ordem de ninguém. Eu pensando como um homem, eu não queria que as pessoas me controlassem, tá ligado? Tipo, eu sou minha própria pessoa, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida, eu tenho os meus próprios sonhos, eu vou segui-los, independente do que as pessoas queiram de mim, tá ligado? Tipo, então por quê? Porque a outra também não pode, porque a mulher não pode fazer isso também, entendeu? Então o negócio é, tipo, a pessoa realmente... É tudo aquilo que eu já falei, tipo, num dos meus primeiros vídeos, há muito tempo, alguns meses, no caso. Que eu falei sobre empatia, que, tipo, é você se colocar no lugar do outro e ver que nem tudo gira em torno do seu próprio umbigo, não é mesmo? Se você for homem, por favor, repense aí tudo que você já teve de benefício no mundo por você ser homem, não é mesmo? E ver essa diferença e tudo mais, e se perguntar por que diabos isso ainda ocorre e se isso deve realmente ocorrer, não é mesmo? Então, gente, pra vocês mulheres que assistiram esse vídeo, se eu falei alguma merda, por favor, coloca aí, que tipo, eu pelo menos estou sempre em aprendizado. Então é isso, galera, tá aí o recado pra vocês assistirem esse seriado, que realmente é um seriado muito bom e trata de assuntos completamente pertinentes para hoje em dia. Por favor, assine no canal, deixe seu like, faça seu comentário e me siga nas redes sociais, tá bom? E é isso, galerinha da pesada, um beijo pra vocês.